Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra de Jesus e o único objetivo é para a nossa salvação. Hoje eu estou falando sobre o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, porque muitas pessoas usam essa passagem aqui de Romanos 8, versículo 1, para dizer que estando em Cristo não há condenação. Mas o estar em Cristo que eles dizem é somente falar o nome de Jesus Cristo, orar e não obedecer os seus mandamentos. Eles esquecem que Jesus ele é a palavra de Deus. Jesus ele é os mandamentos e ele é a doutrina. Então, quando fala, no livro de Romanos 8, que quando fala de estar em Cristo é estar dentro dos mandamentos e da doutrina. Se você invocar o nome de Jesus e obedecer os mandamentos e a doutrina, verdadeiramente não há condenação para você. Mas se você invocar o nome de Jesus, mas ignorar os mandamentos e a doutrina, você já está condenado. Isso aí são os falsos cristãos que fazem. Livro de Romanos 8, versículo 1 diz assim, ó: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então lembra, Jesus ele é a palavra de Deus. Estar em Cristo é estar dentro da palavra. E o que é a palavra? A palavra são os 10 mandamentos e a doutrina. Quando você vai na segunda epístola, a segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 6, diz assim, ó, aqui fala o que é o amor, entendeu? E o amor é o maior mandamento que existe. O amor é aquilo que você ama a sua própria vida, que você ama a Deus e que você ama o teu próximo. Isto é amor. Então, segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 6, aqui diz o que é o amor. E está escrito assim, ó, E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Entendeu? Então, amar a Deus, amar a sua vida, amar o teu próximo, é andar dentro dos mandamentos e da doutrina de Cristo. A segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Ou seja, essa passagem aqui está dizendo que toda pessoa que diz que é cristão, que fala de Jesus, que ora, mas que não obedece os seus mandamentos e sua doutrina, Deus não está com ele. Quem invoca o nome de Jesus e faz a sua oração, mas não luta para obedecer os mandamentos e a doutrina, Deus não está com ele. Esses são falsos cristãos. O cristão verdadeiro é aquele que invoca o nome de Jesus Cristo, ora e luta com todas as suas forças para obedecer os mandamentos e a doutrina. Porque Jesus Cristo ele é a palavra de Deus, ele é os mandamentos e a doutrina. Então, se você não obedecer os mandamentos e a doutrina, Deus não está com você. E se tiver um espírito operando com vocês, pode ter certeza que é o anticristo. É o diabo se disfarçando de anjo de luz na sua vida. Porque Jesus, que é a palavra de Deus, olha o que ele diz aqui no Evangelho de João 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Por que Jesus fala isso? Porque ele é os mandamentos, ele é a palavra de Deus. Entendeu? Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, Jesus diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, aqui a epígrafe do texto fala o verbo encarnado. Ó, Evangelho de João, capítulo 1, a epígrafe do texto diz assim, o verbo encarnado. Versículo 1, ó, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que todo o céu e terra foram feitos pela palavra de Deus. Jesus, irmão, é a palavra de Deus, é os mandamentos. Ser cristão é obedecer os mandamentos.